Olá, nós estamos falando sobre o plano da eficácia na nossa aula passada. Nem faz tanto tempo assim, né? Na aula passada a gente falou sobre o plano de eficácia e a gente falou que quando ele existe, ele passa o próximo degrau da escada pontiana, ele torna um negócio jurídico válido e assim que ele sobe mais um degrau, ele começa a fazer efeitos automaticamente, tá? E assim que ele fez efeitos automaticamente, a gente produziu por vontade própria a questão de que a gente adicionou elementos acidentais, que no caso são condição, termo, encargo ou multa, tá? E agora é o seguinte, para o negócio jurídico valer, né, para ele ser válido, uma das instâncias fundamental é a declaração de vontade. Agora, se a gente tiver uma declaração de vontade viciada, o negócio começa a não dar certo, né? Então, defeitos do negócio jurídico, tá? O defeito do negócio jurídico é a vontade que precisa ser livre e desimpedida de vícios, tá? Que nós vamos estudar agora. Precisa ser livre, tá? Não pode ser pressionada, não pode ser coagida, não pode ter estado de perigo, nada disso. A declaração de vontade tem que ser livre e desimpedida, tá bom? No caso, a gente vai estudar os defeitos, né? Então vamos lá. O pré-requisito é uma declaração de vontade defeituosa, ou seja, não é livre, não é desimpedida, ela é viciada, tá? O negócio jurídico anulável, no caso a gente entraria com uma ação anulatória, é a retirada do negócio jurídico do mundo jurídico, tá? Do ordenamento. Ou seja, se a vontade é viciada, ela precisa ser questionada nesse ponto e o negócio deixa de existir, tá? Deixa de ser válida. Temos um prazo de 4 anos para entrar com a ação anulatória, tá? Para reclamar quando existe um vício da vontade, tá legal? Os vícios podem ser considerados, né? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, tá? Vamos falar sobre a primeira, erro substancial. O erro substancial aqui, pessoal, é quando a gente fala de um erro que é cometido por engano nosso, tá? Ou seja, não tem envolvimento nenhum de terceiro, tá? Não tem partícipe, não tem coautor, não tem engano. É você que se enganou, você que teve aí a ideia de que, mas não era nada disso, tá? Você se enganou sozinho. Definição, falsa representação da realidade, ou seja, ignorância. O agente se confunde sozinho, achava que era uma coisa, mas era outra, né? Achou que era de ouro, mas não era, né? O vendedor não te empurrou mercadoria e você se enganou, né? Você se confundiu sozinho, tá? O erro precisa ser substancial, ou seja, essencial ao negócio jurídico. Se ele soubesse da realidade, não fosse ignorante, ele não teria feito o negócio jurídico, né? Ou não teria praticado daquela forma o negócio jurídico. Tem que ser o ponto central do problema, tá? Erro por aspectos relevantes no negócio jurídico, né? Que tipo de erro substancial pode ser considerado a ponto de gerar anulação? Vamos elencar algum, tá? Ou seja, vamos falar de erro, é uma coisa própria sua, tá? Não vamos envolver ninguém. Então a gente tem o erro substancial pela natureza do negócio jurídico, pensa que está fazendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. Alugando uma casa, mas na verdade você está comprando, né? O agente se engana sozinho. Você achou que estava fazendo um bom negócio, alugando uma casa, mas você não estava comprando a casa, né? Esse tipo de erro gera anulação de negócio jurídico, tá? É um erro substancial pela natureza do negócio. Era uma relação de aluguel e você estava comprando. Erro substancial quanto ao objeto jurídico. Temos um aluguel numa casa da praia, mas você foi parar no campo, né? Se confundiu. Você lá na pressa falou, eu quero uma casa assim, assim, assado. Você está pensando na praia, apontou, achou que aquilo era legal, foi parar no campo ou seja, você se confundiu, tá? Erro substancial quanto à qualidade.
pensava que era um quadro de Monet, mas na verdade era um aluno de Monet, né? Ou seja, era uma pulseira de ouro, mas na verdade era uma pulseira de latão. Ou seja, você foi levado ao erro, você se enganou. O candelabro de prata, por exemplo, você pegou e era de plástico, né? Acha que estava comprando um candelabro de prata, mas na verdade ele era apenas prateado, né? O agente se confundiu sozinho. Erro substancial quanto à identidade da pessoa. Você errou a identidade da pessoa. No caso, você queria um contratante, você queria contratar Picasso, mas na verdade você só contratou o primo dele distante, sem talento, tá? E você que errou isso sozinho, tá? Ninguém te induziu a isso, tá? Curiosidade interessante neste erro, tá? Erro de direito nos artigos 3 do Lindt. Não se pode alegar o erro de direito no ordenamento jurídico, que é o desconhecimento da lei, o famoso não sabia. O erro de direito não leva à anulação do negócio jurídico. Não se pode alegar desconhecimento da lei para anular o negócio jurídico. O tal não sabia não rola, meu amigo. Erro substancial excusável. É um erro justificável, é um erro desculpável, né? Qualquer um poderia ter cometido o mesmo erro, tá? Agora, se for grosseiro, não gera anulação, tá? Por exemplo, um candelabro de plástico prateado e achou que era de prata. O candelabro de prata ele é pesado, ele não é leve como um candelabro de prata, tá? Isso é um erro grosseiro, não levaria à anulação do negócio jurídico. Agora, se for justificável, né, geraria anulação. Por exemplo, qualquer um poderia ser desenganado se aquela corrente era de ouro ou era de latão, porque precisa de um banho químico, precisa de uma especialista. Isso é um erro que é excusável, qualquer um poderia cometer este mesmo erro, tá? Agora, em relação a este erro, a gente vai sempre pensar na questão do homem médio, ou seja, qualquer um poderia ter sido levado ao erro. A gente coloca o homem médio aí para você ter esse parâmetro, tá? Aí sim, quando o homem médio fala, não, realmente, isso é uma coisa que qualquer um poderia errar, aí a gente tem a anulação, tá? Assim é um erro excusável, tá? A anulação do negócio jurídico. Erro substancial real é o prejuízo efetivo, tá? Ou seja, um prejuízo de verdade. Comprar um carro, né, de uma cor preta, mas você recebeu uma cor vermelha, isso não gera tanto prejuízo, tá? O prejuízo pode ser em torno de 1.500, mas não gera um prejuízo real. Logo, esse negócio jurídico não vai ser anulado, tá? Agora, você comprou um carro 2019, aliás, um carro do modelo 2020 e chega para você um carro modelo 2019, isso é um erro que pode sim gerar, porque o erro foi substancial, real, você teve realmente um dano, tá? Agora a gente tem também aqui o erro substancial por falso motivo, porque o motivo pelo qual você vai comprar um produto, ele é muito subjetivo, ele só concerne a você, né? Você não tem que falar para o vendedor, olha, estou comprando isso, assim, assim, assado. Você simplesmente fala, curti, vou comprar, eu acho que vai ser legal para mim. E aí você se compra, tá? Só que você se engana, tá? O objetivo, a razão, o motivo são ele de fórum, né, íntimo, né, ou seja, subjetivo. Comprei uma máquina de suco, achei que iria me fazer bem pela saúde, mas é tão difícil de limpar que me arrependi, eu quase não uso, né? Ou seja, não vai gerar anulação do negócio jurídico. O motivo é uma razão íntima e ninguém sabia desse motivo. Porém, existe uma exceção. A exceção é a seguinte, quando o motivo fizer parte expressa do negócio jurídico, declarando o motivo, declaração expressa do motivo, por exemplo, dou a minha casa para João. João recebe a casa, né? Não foi declarado o motivo, não gera anulação do negócio, porém o filho apareceu, a mulher se enganou, né? E só que assim, como não estava escrito a vontade pelo qual ela doou o imóvel para o João, então o filho dela vai aparecer e o negócio não vai poder ser anulado, tá? Tem umas coisinhas aí que pode ser levado em consideração, mas não é o caso agora. Agora, olha interessante aqui, ó. Agora vamos mudar a frase. Dou a minha casa para João,
porque meu único filho morreu, tá? Então, existe um motivo pelo qual você está dando a casa para o João, porque seu filho morreu. Porém, o seu filho apareceu. Logo, o João não poderá ficar com a casa. Cabe anulação por falso motivo. Gera anulação do negócio jurídico, pois desrespeita a vontade expressa da vontade previamente declarada. Ou seja, ela declarou, estou doando a casa para o João porque meu único filho morreu. Só que ela descobriu que não morreu. Então, como essa vontade expressa que ela só ia doar se morresse, então o negócio se desfaz aí, tá legal? Nós temos a transmissão errônea de vontade, tá? O mero acaso, a questão do intermédio, né? Meios interpostos. Declaração de vontade foi transmitida de uma maneira errônea, mero acaso. Eu falo, eu quero vender um carro, falo para um amigo, olha, estou vendendo um carro por 15 mil. Ele fala para uma outra pessoa que falou que o carro é por 1.000. O camarada vem aqui e fala, aquele carro lá, eu quero comprar por 1.000. Eu falo, não, cara, mas era 20 mil, né? E aí, então foi um erro de transmissão de vontade por um intermédio, tá? Agora, cabe dizer também, se o intermediário fez de propósito, má fé. Código Civil não gosta de má fé. Cabe a indenização contra a pessoa que agiu de má fé, no caso o intermediário, tá? O negócio jurídico continua válido. Agora, se o intermediário errou por mero acaso, o negócio jurídico vai ser anulável e o negócio será desfeito, tá? Agora, nós temos também o convalescimento do erro. Isso aqui todo mundo devia fazer isso, né? A outra parte se dispõe a executar o negócio jurídico como se não houvesse tido erro. Ou seja, ele reequilibra as relações do negócio jurídico para que esse continue no ordenamento, né? Ou seja, o contrato concorda em ajustar o negócio jurídico, ou seja, retira o vício da vontade para que o negócio jurídico seja permanecido e permaneça válido, tá? Agora vamos falar de dolo, tá? Dolo é o seguinte, dolo é alguém quis enganar. O dolo é diferente do erro, tá? Nessa questão aqui é o seguinte, o erro, você se enganou sozinho. O dolo quiseram te enganar. Ou o contratante quis te enganar, ou o terceiro quis te enganar, tá? O dolo, artifício, o dolo vai ser configurado como uso de artifício malicioso, tá? Grosseiro, utilizado por um dos contratantes, tá? Pode ser um terceiro também, que a gente vai falar disso, para induzir o outro a realizar o negócio jurídico para se beneficiar e prejudicar o contratante, tá? Requisitos para que isso aconteça, tá? O dolo, a intenção, tudo foi intencional, ele induziu você desde o começo, tá? Nós temos os artifícios, tá? Os artifícios foram fraudulentos graves, tá? Só anulará se for grave. Nós temos também, para o dolo, né, acontecer, o dolo tem que ser advindo aí de uma causa determinante do negócio jurídico, ou seja, sem aquela indução do erro, não teria acontecido o negócio jurídico ou teria praticado ela de maneira diferente. Tá? O motivo principal pelo qual você praticou o negócio jurídico e acabou praticando o negócio jurídico diferente porque alguém te induziu, alguém quis te enganar, te engambelar, meu amigão. Dolo de contratante ou de terceiro, tá? Amigo seu ou o amigo do contratante induziu você ao erro. Pessoa que não faz parte do negócio jurídico pode acabar induzindo você a praticar um negócio jurídico e cabe indenização. O que significa isso? Eu vou explicar mais para frente, mas em breves palavras. Você estava comprando um relógio e o teu amigo, muito legal, falou assim, compra, é bacana, pô, isso é muito bom, esse relógio é maravilhoso e tal, e tudo é mentira, ele quis te prejudicar mesmo, tá? E aí é o seguinte, se o contratante do relógio não sabia da relação entre vocês, né, desse dolo, então o negócio jurídico continua válido e você pede indenização para o seu camarada que falou que era muito legal e tal. Se o vendedor, junto com o teu amigo, o amigo da onça lá, sabiam de todos, estavam conluio, mancomunados, então esse negócio jurídico vai ser desfeito, tá? Não cabe indenização porque vai ser desfeito, tá? Vamos falar sobre os tipos de dolo que tem. Dolos bônus e dolos malos. Dolos bônus é o seguinte, dolos bônus é
a questão, foi um negócio jurídico, foi enganado, mas é tolerável, tá? Vou ler. Dólos bônus é aquele que, embora esteja enganando alguém, o mesmo é tolerável. Não é grave, não anula o negócio jurídico. Por exemplo, esta calça vai ficar bem para você, leve. Talvez foi uma enganaçãozinha, mas você também falou, tá bom, vai ficar legal. Então é um erro, né? É uma enganação, mas é tolerável, tá? Você também viu que não ia ficar legal aquela calça em você, tá? E o dólos malos, esse sim tem uso, convencimento, artifício, fraudulento, maldoso, ele agiu de má fé, então este negócio é anulado, tá? Nós temos o dolo principal e o dolo acidental. O dolo principal é aquele que é a causa principal do negócio jurídico, sem ele você não teria feito o negócio jurídico, te enganaram para você fazer este erro, praticar este negócio jurídico, que era o que você realmente iria fazer, tá? Que era o principal. Você não teria feito esse negócio jurídico se não fosse a enganação do contratante, tá? E nós temos o dolo acidental quando você já iria praticar aquele negócio jurídico, ou seja, no anterior, no dolo principal, você fez porque foi enganado. No outro não, você já ia fazer. Eu quero comprar uma casa por 150 mil, mas o cara te enganou, te vendeu a mesma casa por 300 mil, sendo que na verdade ela custava realmente 150, tá? Você já iria fazer o negócio, mas o negócio foi feito diferente do que você procurava fazer, ou seja, o negócio já iria ser feito. Então aí é um dolo acidental. O anterior, o dolo principal, a gente tem a ideia de que você não faria o negócio jurídico, e no dolo acidental você já iria praticar esse negócio, tá legal? Você só piorou a situação. Nós temos o dolo positivo e o dolo negativo. Em relação ao dolo anterior, o acidental, ele é um negócio jurídico não é anulado, tá? Mas ele gera indenização. Se você comprar a casa 150 e comprou a casa 150 mil, porém você pagou 300 mil, porque o cara te enganou, você vai pagar 150 e o outro vai pagar 150 mil também, porque ele te enganou, tá? Ou seja, a outra parte também vai ter que arcar com isso, gera indenização, tá ok? A gente tem o dolo positivo e o dolo negativo. O dolo positivo é quando você exteriora através de uma ação, tá? O dolo, ao jeito de você enganar. E o negativo é quando você omite, né, uma informação que era importantíssima para aquele negócio jurídico, tá? O relógio não era de ouro, mas o vendedor não falou absolutamente nada, canalha. Agora a gente tem o dolo de terceiro, é aquele que eu te falei, a pessoa que está te enganando a pessoa que está te enganando e outra pessoa, não o contratante. Ou seja, quem está te enganando é um terceiro que não está participando do negócio jurídico, tá? Eu quero comprar um relógio e Luiz, amigo meu, me induz a comprar o relógio com artifícios fraudulentos e graves, tá? Pedro, que é o vendedor, é beneficiário do negócio jurídico, tá? A anulação dependerá do contratante souber ou não a conduta foi dolosa. Então vamos lá para a primeira situação. Se o contratante souber, tá? O vendedor da loja souber, não será, aliás, se ele não souber, tá? O Luiz não sabe, desculpa, o Pedro não sabe, ou seja, o vendedor da loja não sabia do dolo que o Luiz está praticando contra você, tá? Então o negócio jurídico não será anulado, tá? Cabe a indenização de pedir a indenização ao ex-amigo Luiz, né? Porque ele realmente estava te enganando, tá? Porque o vendedor agiu de boa fé, ele não sabia que o Luiz estava querendo te enganar, tá? Então nós temos três pessoas, você, o vendedor e teu camarada. Teu camarada fala para você, compra, você foi induzido através de artifícios graves, violentos, fraudulentos, e o vendedor da loja não sabia do rolê, simplesmente ele vendeu para você, tá? Ele agiu de boa fé, o negócio jurídico está valendo, você que peça a indenização para o seu amigo, tá? Agora, se o vendedor ouviu isso e falou, vou tirar proveito, então os dois, né, como se estivessem mancomunados, tá? Ele sabia do dolo e não falou nada, ele ficou quietinho lá para poder realizar o negócio, tá? Aí se caracteriza
esse dolo por má fé, ou seja, o vendedor vira um cúmplice e aí fica o negócio jurídico anulável, tá? Dolo de representante, que é o procurador. Lembra que eu falei para vocês em relação ao procurador, né? Ele tem um vínculo com o negócio jurídico? Então, aqui está o dolo, né? A gente vai falar sobre isso. O dolo, no caso, se for um representante legal, a gente vai ter que entender que primeiro que é um caráter personal, ou seja, não tem como outra pessoa, ou o representante ou assistente, tem que ser a pessoa que é legal, ou seja, a lei determina isso, ou se for tutor, se ele não tiver os pais. E aí a questão é a seguinte: se o representante ultrapassar os poderes ali conferidos, né, vai haver uma indenização proporcional, tá? Então vamos lá. A responsabilidade do dolo pelo representado é na medida do aproveitamento, tá? O negócio jurídico não é anulado, mas terá que indenizar proporcionalmente. Falei para comprar um sapato, comprou 3 sapatos, pagaremos um ou os 2 prejuízos ali que o cara ultrapassou, né, será dividido. Ele vai ter que indenizar esses 2 sapatos, mas um ficou ok, tá legal? Agora, ainda nesse caso, o prejuízo é dividido entre o representado e o representante, ok? Agora, em relação à representação convencional, é aquele que eu escolho a pessoa a dedo. Eu sei que ele é de confiança, gente boa, conheço o cara, camarada meu e tal. Então, eu, por livre e espontânea vontade, minha declaração de vontade, transferi a poderes a ele. Então, eu sou responsável, né? Então, vamos lá. O representante foi escolhido por confiança a dedo e pelo representado. Ou seja, responde pela totalidade, né? O prejuízo é total do representado, responde pelo dolo como um todo. Representado terá de indenizar o outro contratante que foi enganado pelo representante, ou seja, o negócio jurídico fica de pé, porque procuração é um instrumento importante na qual gera uma segurança jurídica, né? E então o negócio jurídico não vai ser desfeito, tá? Vai gerar a indenização, aí, no caso o prejuízo para o representado, tá? O dolo bilateral, né, outro tipo de dolo, é quando as duas pessoas eles se enganam, né? Eles querem enganar um ao outro, tá? Os dois lados estão praticando dolo contra um ou outro, tá? O dolo do contratante 1 pratica negócio jurídico, o contratante 2 que também está praticando dolo, tá? Consequência, resumo vocês aí, compensação, tá? O negócio jurídico não é desfeito, o negócio jurídico não é anulado, o dolo de um anula o dolo de outro, tá? Então o dolo de um compensa o do outro, gera apenas eventuais indenizações dependendo do caso concreto, tá? Mas fica por isso mesmo, o negócio está lá feito, só vai criar um ajuste no negócio. Agora nós temos outro vício da declaração de vontade, que é a coação. A coação é a ameaça ou pressão injusta contra contratante para formar negócio jurídico, tá? Esse negócio jurídico, quando tem essa coação, ele é anulável, tá? Agora a gente vai ter 2 tipos de coação. A coação absoluta é aquela que te obrigaram à força a assinar. Pegou na tua mão e fez a assinatura. Você não tinha vontade, mas pela coação, pela força, né, pela ingerência física, eles assinaram pelo seu nome. Você pegaram na sua mão e escreveram. Tá? Logo, não existe vontade. Logo, o negócio jurídico é inexistente. Tá? Agora, nós temos também a ameaça relativa. Tá? A ameaça relativa é a seguinte... a coação relativa é uma ameaça e ter a opção, porém a vontade vai estar viciada, ou seja, você vai sofrer ameaça, a sua vontade vai passar a ser viciada, porém você tem a opção. Você pode simplesmente, não, eu não vou, né, cair nessa coação, né, eu sou mais forte que eles. Ou você pode se sentir realmente com medo, achar que eles vão te matar ou matar alguém da sua família, e você acaba declarando a vontade contra a sua própria vontade, tá? Então vamos lá, requisito para que isso aconteça, né, na coação relativa. A coação deve ser a causa principal do negócio jurídico. Sem essa ameaça
não teria praticado o negócio jurídico, ela deve ser grave, a ameaça precisa ser grave, ela precisa ser analisada num caso concreto e tal, ou seja, é preciso analisar o caso concreto para que possamos analisar a gravidade. Lembra do homem médio? Não, o homem médio aí não vai ser colocado para comparação, porque é necessário analisar o caso concreto, né? Ou seja, uma ameaça pode ser uma ameaça, mas dependendo do contexto, ela muda. Por exemplo, se você não vender essa casa para mim, eu vou te empurrar dessa escada. Só que eu estou falando com uma senhorinha de 90 anos. Mesmo caso, se você não vender essa casa para mim, eu te empurro dessa escada. Estou falando com um lutador de MMA. Pode ser que quem vai para a escada sou eu. Mas é por isso que tem que analisar o caso a caso. Ou seja, o homem médio aí não entra nessa história, tá? Temor reverencial. Respeito, hierarquia, isso não é coação, tá? O negócio jurídico continua válido, tá? Ou seja, ele está falando aqui do respeito pelo pai, né? Respeito pelo professor. Então, isso não é coação, tá, gente? Isso é um temor próprio da pessoa. Professor, se eu faltar mais uma vez vai me matar. Se eu faltar ele vai me dar perder a prova. Não tem nada a ver. Isso não é coação, tá? Injusta. Exercício regular do direito. Por exemplo, uma cobrança de uma dívida, né, no caso, é algo totalmente justo, né? Ou seja, você pode ter um momento de cobrar esta dívida e ela está dentro do seu direito, tá? Ou seja, do seu exercício regular do direito. Professor falando que se o aluno não vier, terá falta. Sim, ele está no direito dele, tá? Isso não é uma coação. Você não vai se sentir coagido por faltar e tiver a falta no seu boletim, tá? O dano precisa ser atual e iminente, tá? Não existe isso, por exemplo. Se em 2023 você não me vender sua casa, eu mato você, né? A ameaça precisa ser atual e no momento, tá? Precisa ter perigo ali, né, naquele momento. Precisa ser injusta a ameaça também. E prejuízo a pessoa ou seus bens ou pessoas da sua família, tá? Uma ameaça, né, pode lhe causar prejuízo a você, aos seus bens ou pessoas de sua família, tá? Então, pessoas do próprio contratante ou a família do próprio contratante, tá? Tem que estar elencada, né, dentro desse momento aí, tá? Agora nós temos a coação por terceiro também. A coação por terceiro é o seguinte: é um terceiro, Paulo, ameaça você para que você faça um negócio jurídico com outra pessoa, no caso Laura, tá? O Paulo é o coautor dessa história toda aí. Se Laura sabe ou deveria saber, o negócio jurídico é anulado, tá? A Laura agiu de má fé. Se Laura não sabia que Paulo pressionou você, então o negócio jurídico é válido, tá? O contratante de boa fé cabe a indenização e o coautor Paulo, ou seja, o negócio jurídico é válido, só que vai caber ao Paulo, né, pagar essa proporcionalidade da indenização, tá, ok? Ou seja, ele vai criar uma situação de estabilidade ali, ou seja, ele pode ser indenizado, tá? Você vai ser indenizado, que o Paulo vai te pagar. O prazo para a ação desses vícios de vontade são de 4 anos, ou seja, é um prazo um pouco maior que 2 anos, porque pode ser que a ameaça continue, né? Ela se estenda durante o tempo. Então, às vezes, Paulo te ameaçou, você já vai na polícia, você tem medo e tal, então espera aí 2 anos, 3 anos, aquela ameaça vai embora e você pode entrar até 4 anos por vícios da vontade, tá? A regra geral são 2. Estado de perigo: celebração de negócio jurídico de extrema necessidade, risco de morte, tá? Ou de alguém da sua família. Este causa extrema desvantagem para um e extrema vantagem para outro, tá? Gera um desequilíbrio muito grande no negócio, quando a outra pessoa sabe que você está num estado de perigo e
que você faria qualquer coisa para resolver aquele problema ou se livrar daquele perigo, tá? Então vamos aos elementos. Situação de necessidade implica em risco de morte do contratante ou da família, tá? Vontade viciada, tá? Ou seja, uma situação que você teve que agir, tá? Mesmo contra sua vontade. Iminência e dano atual grave. Nexo de causalidade entre a declaração de vontade e o perigo do dano de vida. A gente vai analisar se este perigo realmente é real e tem nexo de causalidade com o negócio jurídico que você praticou. Tá? Conhecimento do perigo pela outra parte. Exemplo, a outra parte precisa saber do perigo. Tá? E o outro contratante deve saber do seu desespero. Ou seja, existe aí uma relação em que caracteriza o estado de perigo. Nós precisamos analisar isso. Tá? Assunção de obrigação excessiva onerosa, ou seja, seu filho está morrendo, você está desesperado, alguém da sua família, seu pai, e te cobram 500 mil para você enfaixar um braço, tá? Ou seja, você estava naquele momento desesperado, estava saindo sangue, mas não era nada disso, tá? E o contratante, né, o contratado, ele abusa sabendo do seu desespero e cria uma onerosidade muito grande, uma desvantagem, um desequilíbrio muito grande neste caso. Tá? Agora a gente tem também o profundo desequilíbrio contratual, tá? Ou seja, a consequência, o negócio jurídico é anulável. Tá? Neste caso, gente, que eu acabei de comentar, a doutrina critica, fala assim, não, está anulado, né? Está anulado, vício de vontade aí, estado de perigo. Não, hoje que a doutrina está falando, já tem jurisprudência, é que nós deveríamos reequilibrar essas relações. Tudo bem, meu, o cara fez um engessio no braço, quanto custa? 500 mil? Não custa 500 mil, custa 2.500. Opa, já está aí um equilíbrio, né, em que as partes deveriam, né, trabalhar nesse sentido. Tá? Se não houver discussão, se não houver acerto entre eles, o negócio jurídico será anulado, tá? Então é importante a gente ajustar o valor e não eliminá-lo do ordenamento jurídico, tá? Vamos fazer esse negócio funcionar, mas equilibrar essas relações. Tá? Agora a gente vai entrar no campo da lesão. Lesão de um contratante sobre um dano excessivo, né, no negócio jurídico firmado por dois fatores. Primeiro, a lesão ela vai se caracterizar diferente do estado de perigo, em que a lesão só vai falar de patrimônio, estado de perigo a gente vai falar de vida. Tá? São duas coisas bem diferentes aí. Então, a lesão e o estado de perigo vão se diferenciar na questão de um é um bem de vida e o outro é um bem patrimonial. Tá? A lesão é quando um contratante sobre um dano excessivo num determinado negócio jurídico firmado, ele tem dois fatores importantes, que é a extrema necessidade negocial, ou seja, eu sei que você precisa muito deste negócio, tá? A gente está falando também não é mais de vida, a gente está falando de um negócio, de atividade econômica. Por exemplo, precisou firmar um negócio jurídico para não perder um outro negócio jurídico maior, tá? Ou seja, extrema necessidade negocial. E nós também temos a ideia de inexperiência de vida contratual, ou seja, o negociante não sabe fazer por inexperiência e acaba sendo enganado pelo outro contratante. Tá? Aqui também se vale do reequilíbrio, tá? Tanto a extrema necessidade negocial quanto a inexperiência, a gente vai falar sobre reequilíbrio. A gente não fala de anulação, a gente fala de reequilíbrio. Reequilíbrio é legal, tá bom? Ou seja, a diferença do estado de vida, a diferença do estado de perigo é a vida, nós estamos falando de vida, e o lesão de patrimônio, a gente está falando mais de patrimônio, tá? Nesses requisitos da lesão, a gente tem duas situações, tá? A objetiva e a subjetiva. A objetiva é a manifesta desproporção do negócio, ou seja, extrema vantagem para um,
extrema desvantagem para o outro. Fica declarado objetivamente esse desequilíbrio do negócio. Agora a gente tem a parte subjetiva, que é, por exemplo, a inexperiência, né? A gente não dá para mensurar isso, mas a gente consegue entender que ele realmente não tinha experiência, né, nem o know-how para fazer esse negócio. Tá bom? A verificação do caso concreto no momento do negócio jurídico, caso a caso, mais uma vez, sem um homem médio nessa história, tá? Tanto na lesão quanto no estado de perigo. É importante a gente analisar caso a caso, ok? Efeitos. A lei diz que o negócio jurídico será anulável, tá? Isso é o que a doutrina fala, que a lei fala, mas a doutrina fala sobre reequilíbrio, tá ok? O do estado de perigo e de lesão, os dois vão para reequilíbrio, tá? Agora vamos falar sobre a última vício da vontade, que é a fraude contra credores. Vamos falar sobre insolvência, tá bom? A definição é: atos praticados com o objetivo de diminuição patrimonial a ponto de insolvência, galera. Insolvência, você não tem um puto, tá? Você não tem patrimônio mais para poder arcar com a sua dívida, tá legal? Então, ou seja, você vai zerar para não pagar dívidas contra os seus credores. Cara, é pilantra, tá? Ou seja, a garantia da dívida são os bens. Se você se desfizer de patrimônios até a insolvência, você não consegue pagar a dívida, logo você agiu de má fé e isso poderá ser anulado. O Código Civil não gosta de má fé, tá ok? A gente vai ter esse fraude contra credores, né? O objetivo, eventus damini. Grave isso. Palpite que vai cair na prova. Objetivos, né? Eventus damini, se desfazer dos bens até a insolvência, né? E a insolvência, gente, a gente pode mensurar, tá? Isso é interessante. São os patrimônios dele, tá? Subjetivo, consilium fraudis. Isso mesmo que você está pensando. Contratantes mancomunados, conluio para gerar a insolvência ou diminuição de patrimônio para não pagar uma dívida, tá legal? Adquirente de boa fé versus adquirente de má fé. Vamos lá, primeira situação, de boa fé. Não sabia da possível fraude. O negócio jurídico está válido, não chega a ser fraude, pois não assume os requisitos, né? Ou seja, foi feito um negócio, tá? Mas ela não tem os requisitos que é o conluio mancomunado e a insolvência e a dívida prévia contra credores, tá? Agora, a má fé, o conluio, estão mancomunados. Sabia e estava mancomunados com o outro contratante, tá? Ação anulável. Guardem esta ação. Ação pauliana, tá? A ação pauliana é uma ação para anular, tá, o negócio jurídico que foram praticados para fraudar credores. Esta ação pauliana, negócio que vai ser uma ação para anular esse negócio jurídico para fraudar credores, tá? Em relação ainda à má fé, a gente tem a questão também da má fé presumida, ou seja, insolvência notória. Está claro que ele está falido, ou você pode dar uma boa pesquisada. Você não vai praticar um negócio jurídico com alguém que está falido, tá? Então você precisa muito bem saber com quem você está praticando o seu negócio jurídico, tá? Ou você poderia também ter motivos para desconfiar, né, dessa possível insolvência. Por exemplo, um preço muito abaixo do mercado. O vendedor te fala: olha, não conta para ninguém, porque isso é uma coisa exclusiva somente de você e tal, né? Isso gera desconfiança, tá? Ou seja, uma má fé presumida. Quais são as hipóteses, tá? Dessa insolvência para não pagar os credores, tá? Vamos levantar, porque
são atos que são feitos contra credores, tá? Essas hipóteses são os atos. Vamos falar dos atos. Atos de transmissão gratuitas de bem ou remissão onerosa, ou seja, você está se desfazendo dos bens, doando ou perdoando dívidas. Não, isso não é legal, isso não é legal, não é legal. Doar bens ou perdoar dívidas para não pagar o credor. Exemplo, eu dou a minha casa para o meu irmão e perdoo a dívida por não ter, ou perdoo uma dívida, né? Ou seja, dou a casa para ele ou perdoo uma dívida para não ter patrimônio suficiente para pagar a dívida com o credor. Insolvência, né? Que é o caso de eu dar a casa, mas conluio para prejudicar o credor, que é o caso do irmão, tá? Temos o ato de transmissão onerosa, na qual eu vou fazer uma relação de compra e venda, porém eu vou vender e torrar o dinheiro, tá? Para fraudar o credor, tá? Nós temos a terceira, pagamento de dívidas antecipadas, ou seja, imagine, gente, que a ideia aqui é não pagar o credor. Então, me desfazer de bens, vender e torrar, eu vou fazer um pagamento de dívida antecipado. Eu tenho uma dívida a pagar em junho do ano que vem, 10 mil reais, já estou pagando as dívidas para eu poder sumir com esse dinheiro para não poder pagar o credor, tá? Ou seja, pagar dívidas que ainda não venceram e ficar sem dinheiro para não pagar o credor. Exemplo, pagar uma conta com vencimento dia 21/10/2021. Ou seja, tudo isso para gerar essa insolvência, essa dificuldade para a gente não pagar o credor, tá? E agora a quarta situação, concessão fraudulenta de bens como garantia. Eu posso usar um patrimônio meu para dar garantia para um terceiro, para aquele imóvel ficar arrastado, amarrado com outro negócio, na qual já não vai ser meu, vai ser uma garantia de outra dívida, para eu não pagar o meu credor, tá? Este negócio também vai ser anulado, tá? Ou seja, usar patrimônio para usar como garantias a terceiros, tá? Levar à insolvência. Agora, a validade dos negócios jurídicos celebrados de boa fé pelo devedor, ou seja, você tem uma dívida, você pode ainda praticar os negócios jurídicos, tá? Mas tem que ser alguns negócios jurídicos que caracterize você ter subsistência, compra de alimentos, tá? Você também pode ter gastos ordinários para você manter o seu negócio e você continuar produzindo para você poder pagar o seu credor. Então não é porque você vai se desfazer de alguma coisa que você não pode fazer, você pode continuar fazendo desde que não caracterize essa questão de você fraudar contra o seu credor, tá? Por exemplo, validade dos negócios jurídicos celebrados para a boa fé do devedor, né? Gastos ordinários, que seriam negócios realizados para manter a atividade comercial, serão validados negócios jurídicos para manter na atividade econômica ou manutenção do negócio, ou seja, você quer continuar, porém você precisa se desfazer de algumas coisas para pagar as dívidas, você pode fazer isso, tá? Gastos de subsistência pessoal ou da família, também caracteriza como boa fé, tá legal? Agora nós vamos passar para a teoria das invalidades dos negócios jurídicos, ok? Isso fica para a próxima aula.